Conselho Tutelar acontece, né, dia 1º de outubro, então praticamente daqui um mês, né, tem tempo aí para o pessoal, né, conhecer os candidatos, e é por isso, né, que nós convidamos aqui os membros da comissão organizadora do concurso, a Leane Maria Pires Tupinambá, o Marcos Rodrigues dos Santos. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlos, bom dia, ouvintes da Rádio Imbirara. É um prazer estar aqui na rádio para falar do momento tão importante, né, para a rede de proteção à infância e adolescência de nossa cidade, que é a eleição dos membros do Conselho Tutelar. Leane, a gente, né, até tratou aqui outras vezes, acho que o Marcos também esteve aqui com a gente, né, nós falamos da época do processo seletivo, que já aconteceu. Vou pedir para a gente recordar, né, como que essas pessoas foram selecionadas para estarem concorrendo, né, dentro do Conselho Tutelar agora, através de uma eleição. O processo, na verdade, ele já começou desde janeiro deste ano. Primeiro nós tivemos que reformular, adequar a nossa lei municipal das políticas, né, da infância. A lei era de 2011, ela foi atualizada e dentro da lei vem falando sobre esse processo da eleição do Conselho Tutelar. Depois houve o período, essa lei passou pela Câmara, foi aprovada, a gente abriu a inscrição, houve um edital primeiro, né, aí com as orientações todo do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós fizemos o edital e chamamos aí, né, para as pessoas que se adequavam dentro daqueles critérios do edital para se inscrever. Então nós tivemos no início 68 inscritos, onde eles, dentro da inscrição, tinha vários documentos, né, e várias declarações que eles tinham que apresentar, e desses 68 candidatos, 46 estavam aptos a participar do outro processo, porque o processo vem da inscrição, depois avaliação escrita, avaliação psicológica e agora na reta final a eleição, né? E desses eles passaram então pela avaliação escrita, e da avaliação escrita passaram pela avaliação psicológica, e hoje nós temos 14 candidatos que estão aptos a participar e serem votados. E são quantas vagas? São 5. Sim. Na verdade, nós precisamos ter pelo menos 10 conselheiros, né? Porque esses 5 e os suplentes. Porque o conselho sempre tem que ter os 5 membros. Caso um saia de licença, de férias, a gente convoca o suplente. E o mandato, né, um mandato de 4 anos que essas pessoas vão cumprir. E eu gostaria que a gente falasse, né, qual que é o papel do Conselho Tutelar, né, frente à sociedade, para a gente poder começar falando da importância das pessoas votarem, né, para os conselheiros. Então, eu falo que é um órgão encarregado da sociedade, porque a sociedade é que elege, e ele é encarregado no cumprimento aí, né, no cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar, os próprios conselheiros, eles atuam quando os direitos dessas crianças e adolescentes são violados. Então eu falo que o conselheiro, ele precisa, além de tudo, ter o conhecimento, uma estrutura, uma inteligência emocional muito grande, porque são muito complexos, né, os casos. E também ele está ali também como uma pessoa orientadora, porque a família às vezes procura, né, a sede do Conselho Tutelar para receber alguma orientação. Ele atua também, né, no caso da infrequência nas escolas, onde os diretores acionam o Conselho Tutelar para ver o porquê que essa criança, porquê que esse adolescente não está, né, indo para a escola. Então são assim, né, são várias situações muito adversas, né, da situação de uma criança e adolescente que a gente não queira, e é onde que eles atuam. Tá, é até um dos exemplos, Aliane, principalmente da responsabilidade dos pais, né, de crianças, adolescentes, aí, né, as crianças que vão ser adolescentes, vão ser jovens daqui, né, 4 anos durante esse período do Conselho Tutelar, porque essa representatividade, né, e esse cuidado também que os conselheiros precisam ter, a responsabilidade com essas responsabilidades que você traz, né, juntamente com esses jovens, com esses adolescentes, é muito importante que os pais, né, busquem essa representatividade, né, de quais são os seus pensamentos e tudo. Eu até tinha te perguntado se a gente podia fazer divulgação dos candidatos, conhecer quem são os candidatos, mas vou pedir para que você explique essas questões da eleição. A eleição acontece a nível nacional e tem uma série de regras também para essas divulgações, né, Leane? Isso. Marcos, você quer comentar? O processo de divulgação ele tem que ser sempre igualitário para todos os candidatos, né? E como são muitos candidatos, isso gera algumas limitações em termos de conseguir fazer essa divulgação de forma
pública, sem criar discrepância entre os candidatos, né? Então, há essas restrições de não se utilizar dos veículos convencionais para divulgação, para não correr no risco de dar prioridade a um ou a outro candidato, né? E hoje, como que os candidatos, por exemplo, aquele ouvinte, né, que está aí nos escutando, e ele fala assim, eu quero votar, né, vou lá votar, vou escolher um membro do Conselho Tutelar, como que ele vai conhecer os candidatos? Onde que ele vai buscar? Como que ele pode fazer? Eu até falo para ele, eu não conheço ninguém que está candidato pessoalmente, né? Ninguém. Como que eu vou conhecer todos os candidatos para poder ter os números, para poder ir lá e votar no 1º de outubro? Então, esse que é o importante dos meios de comunicação, para nos ajudar, né? Primeiro, chamar a sociedade para que compareça no dia 1º, que é uma eleição muito importante, e os candidatos, nós estamos usando agora a nossa página do CMDCA de Araxá, no Instagram. Lá a gente está sempre divulgando, tem a foto de cada candidato com o nome, e aí procurando esse nome, né, eles podem achar informações na rede social desse candidato, porque isso é permitido. Cada candidato ele pode fazer o tal do corpo a corpo, né, chamar os eleitores, se apresentar, onde tem o seu currículo, e também a rede social. Então nós chamamos aqui, né, para os ouvintes da Rádio Imbirara que faça aí, né, o cumprimento aí da comparecimento no dia 1º de outubro, e que procure essas informações do candidato na página do CMDCA de Araxá no Instagram e no Facebook. E aí, procurando o nome que ele achar, né? Ele pode procurar, lá está os 14 nomes, procurar na rede social informações sobre esse candidato. E lembrando que o eleitor escolhe um candidato só. Vai ser um voto. Só um voto, Já teve eleições passadas que o eleitor poderia votar em 5. Aqui nós achamos por bem, né? Nós tivemos essa autonomia, a comissão. A nossa legislação municipal regrou-se por esse padrão de eleição ser individual. E aí os 10 mais votados, e vai ter, existem cargos dentro do conselho de diferentes, ou são todos conselheiros? Não, são todos conselheiros. O que tem é que eles têm um regimento interno, eles periodicamente eles mudam a coordenação. Porque todos os casos, eles são discutidos em colegiados, né? Então, esse coordenador, na verdade, é para estar, né, fazendo aí os estudos de caso. Lembrando também que o trabalho também do Conselho Tutelar é muito importante, porque há vários encaminhamentos desses adolescentes, ou da própria família desses adolescentes, para a rede de proteção. Né? Então, encaminhamento para um trabalho no CRAS, no CREAS, um encaminhamento até para um pedido para um acompanhamento psicoterápico. Então, é importante. E assim, vai ter depois uma formação, uma capacitação para esses conselheiros, porque é muito importante os relatórios que eles fazem, daqueles casos que eles recebem, né? Então, precisa ter realmente essas características um conselheiro tutelar. O trabalho do conselheiro tutelar, ele é de total dedicação? Então, ele pode estar trabalhando em outro local? O conselheiro, até me recordo que o Marcos falou sobre isso, né, na entrevista quando a gente falou sobre o processo seletivo, mas eu vou pedir para que vocês expliquem novamente essa questão do trabalho. Como dedicação que funciona? Integral, se a dedicação é integral, como que é, e se eles são remunerados? É dedicação exclusiva. Eles não podem ter outra função e nem exercer outra função, porque o próprio trabalho, né, já exige isso deles. O conselho, ele funciona ininterruptamente, existem os plantões, né? Sempre tem 1 ou 2 conselheiros de plantão, porque às vezes acontece alguns casos que precisam ser acionados. Então existe a escala de plantão semanalmente, e o CMDCA acompanha esse trabalho, né, desse horário de plantão. Então nós, enquanto também conselheiros do CMDCA, a gente está muito próximos, né, dos conselheiros, para fazer um trabalho em conjunto, não no sentido de fiscalizar, que nós não somos, né, nem um órgão fiscalizador, porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, mas a gente sempre faz esse trabalho. É assim que funciona a rede, né, de parceria, de acompanhamento. Ali, no dia 1º de outubro, quem que pode votar? Todos os eleitores, né, munidos aí do seu título de eleitor, né, todos os eleitores aptos, né, a votar, né, e nos cargos políticos também estão aptos aí a votar nos membros do Conselho Tutelar.
E o horário de votação é o mesmo da eleição geral, que é de 8 da manhã às 5 da tarde? Isso mesmo. De 8 às 5 e é o mesmo horário a nível nacional. Correto. E utiliza a urna eletrônica também, né? Utiliza a urna eletrônica. E eles tomam posse no dia 10 de janeiro. Aí, a partir do dia 10 de janeiro, já tomam posse. E essas datas são datas aí estabelecidas em todo o território nacional. Quer fazer um intervalo? Caso na volta, os ouvintes podem participar com a gente pela nossa live ou pelo nosso WhatsApp. Podem mandar também as suas perguntas sobre a eleição para o Conselho Tutelar, que acontece dia 1º de outubro. Eleição do Conselho Tutelar, que vai acontecer a nível nacional, né? Aqui em Araxá não é diferente, tem eleição no dia 1º de outubro. Isso, a gente segue falando sobre essa importância da população participar, de todos os eleitores irem até as urnas no dia 1º de outubro e votar em um membro do Conselheiro Tutelar. Leane, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais também sobre esse trabalho do conselheiro e da importância da população se conscientizar e ir até as urnas, né, votarem, porque isso interfere diretamente, né, na vida da população, como sociedade, né, como você falou antes da gente ir para o intervalo, a questão dos jovens, dos adolescentes, essa representatividade do Conselho Tutelar. Então é uma responsabilidade muito grande que compete à população a colocação dessas pessoas, né, para a eleição. Muito, muito, né? Eu falo que a própria rede, né, e não deixa aí, é claro, o Conselho Tutelar fazendo parte dessa rede, o tanto que é importante a atuação, né, desses conselheiros, nesses atendimentos. E às vezes a gente pensa que no Conselho Tutelar só quando às vezes há um direito violado, né, daquela criança ou do adolescente, alguma negligência, mas como eu disse, as próprias famílias às vezes buscam o Conselho Tutelar para algum tipo de orientação, né, como lidar às vezes, principalmente com o adolescente. Hoje a gente vê muito difícil, né, às vezes os pais têm essa dificuldade às vezes para lidar com o próprio adolescente, e nessa procura, né, no Conselho Tutelar, ali o conselheiro ele tem, né, uma maneira de estar orientando e também encaminhando, que é importante esses encaminhamentos, acionar, né, a rede. Essa rede funciona, as escolas é muito importante, tá dentro, né, um papel super importante dentro da rede. Às vezes o próprio conselheiro procurar a escola, saber o que está acontecendo, né? Então é um trabalho conjunto. Então é importantíssimo que aí a população vá e escolha, né, o que ele achar melhor, que tenha condições para fazer esse trabalho. Existe um mito, né, assim, na verdade não é nenhum mito, a população, né, fala, né, e a gente cresceu ouvindo isso, né, de se até impor um medo do Conselho Tutelar, né, porque se você for para a rua e ficar até determinada hora, o Conselho Tutelar vai te buscar, né, vai te levar, né, como que é esse trabalho? Isso existe, né, o Conselho Tutelar faz essa busca pelos adolescentes? Quando que o Conselho Tutelar atua em eventos, em festas, em denúncias? Gostaria que a gente desmistificasse até porque esse tem uma pensamento, grande diferença, né? A gente tem aquele pessoal que faz a ronda, né, que não são os mesmos conselheiros. Conselheiros, né, sim. Os próprios pais, né? Eu fui diretora de escola, quantas vezes, né? A gente chamava os pais para alguma questão, principalmente de infrequência, e aí eles falavam, não, então eu vou acionar o Conselho Tutelar, né, para o próprio filho, eu vou chamar o Conselho Tutelar para você. E não é medo, isso, né? E não tem que ter medo, né? Na verdade, eles atuam quando tem alguma denúncia, por isso que é provocar, né? Então, quando tem alguma reclamação, quando a população procura o Conselho Tutelar, ou mesmo a rede, né? Por exemplo, eu hoje estou na Secretaria Municipal de Educação. Às vezes, alguns casos que a gente precisa, a gente entra em contato, a gente conversa. Então, precisa ter esse diálogo. Esse diálogo é muito importante, né? E eu falo muito que o Conselho Tutelar, ele atua realmente lá na ponta, né? É onde que o problema, infelizmente, já está instalado, né? Então, esses conselheiros precisam estar realmente muito bem preparados. E uma das questões que a gente trabalha, né, e fala muito lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente, que é o CMDCA, estar aí, né, incentivando e eles participarem, então sempre em formação, em capacitação. E nós estamos já aí em estudo, quando esses membros do Conselho Tutelar já serem eleitos, vai ter um curso de formação.
e também um acompanhamento deles, né, um acompanhamento psicológico, porque precisa desse tipo de acompanhamento, já que eles lidam com casos, né, muito sérios, né, de ter ali aquelas situações, infelizmente, que a gente não quer que aconteça, mas que acontece com frequência com crianças e adolescentes. Hoje, você quer complementar? Esse mito, né, de que o conselho tutelar ele é muito punitivo, que ele chega numa hora muito pesada, sai levando as crianças, que separa as crianças da família, é que a gente tem que quebrar também, porque às vezes muita gente evita fazer uma denúncia com medo de gerar esse conflito dentro da família. E, na verdade, o conselho tutelar, quando ele é acionado até antecipadamente, ele vai fazer um trabalho junto à família de fortalecer os vínculos familiares, né? E não deixar que aquilo se torne um problema maior. Antes de tomar qualquer atitude, que nem é tomada diretamente pelo Conselho Tutelar, é toda a rede, todo o processo, vem o Ministério Público junto, né, para fazer uma ação mais efetiva, mais forte, né, mais punitiva, vamos dizer assim, acontece só mesmo num ponto muito extremo. Então, se ocorre a denúncia antecipadamente, às vezes até pela própria família que está com dificuldade de lidar com o jovem, o Conselho Tutelar vai entrar e começar a fazer um acompanhamento e fazer um trabalho ali preventivo naquela família, né? Então, isso é importante, a gente ter essa mudança de visão. Quando a gente vai, eu havia perguntado como que a gente vai conhecer os candidatos, quem são os candidatos, o que a gente precisa avaliar como critério para escolher um candidato para o conselheiro tutelar? O que são, né, como membros, a gente sabe que vocês não podem, né, também dar especificamente uma característica de alguém, mas de forma geral, né, o que é preciso se analisar para escolher um bom candidato para preencher uma vaga do Conselho Tutelar? Teve mudanças, né, na própria lei, no próprio edital, porque na última eleição ele tinha que estar comprovando que pelo menos ter 2 anos trabalhado com crianças e adolescentes, né? Nesse agora não. Mas eu acho que o próprio currículo ali, né, o eleitor olhando um currículo, aquela formação daquele candidato, ou mesmo uma certa experiência que tenha, né, de ter atuado em algum local que pelo menos tenha algum atendimento, uma proximidade maior com criança e adolescente, eu acho que isso é importante, né? Pelo menos uma pequena experiência, eu acho que é um fato assim, relevante para que a população, né, na hora de escolher, né, ele leva isso em conta, ou mesmo ali conversando com o candidato, né, porque os candidatos eles estão fazendo esse trabalho dentro ali, né, da sua comunidade ou dos seus eleitores, e questionar o porquê, ou às vezes até colocar alguns casos, né, como que ele atuaria. Isso é importante para que possa, né, fazer uma boa escolha. Uma outra dúvida que eu tenho também é em relação aos orçamentos do Conselho Tutelar. Eles são através do fundo do adolescente e da criança, é através da prefeitura? De onde é vinda essa verba que mantém o Conselho Tutelar em Araxá? Isso. Pelo fundo, somente a gente pode, né, estar aplicando o recurso do fundo na capacitação. Mas toda a estrutura do Conselho Tutelar ela é mantida pelo município, né, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social, tanto o aluguel da sede, né, a questão toda logística da infraestrutura, também o pagamento desses conselheiros, porque eles são remunerados, né, tem direito aí a férias, a 13º, é tudo pela prefeitura. Então a prefeitura que é encarregada de estar mantendo o órgão. Hoje, a sede do Conselho Tutelar, e a gente também, assim, mais ou menos central, para a gente ficar mais fácil para a população. Hoje, a sede do Conselho Tutelar, ela está na rua Perdizes, ali 280, um local mais central para ficar mais fácil para a população. E a reeleição, ela existe dentro do Conselho Tutelar? As pessoas que hoje são membros do Conselho puderam se candidatar e vão poder concorrer novamente? Sim. Aí já é uma normativa nacional também. Hoje ele pode ser reeleito várias vezes, tá? Não tem nem a questão igual tem no mandado legislativo e executivo de ser uma reeleição. Lá no Conselho ela é contínua, desde que ele seja eleito ele pode continuar sem nenhuma limitação. Mas uma mudança agora do CONANDA, né, dessa lei do CONANDA que veio aí como pautando todo o nosso trabalho,
porque eles poderiam só ter até o processo passado, né, a gestão passada, eles poderiam ter só uma recondução. Agora não. Agora eles foi um dos motivos da revisão da lei municipal, né? Que nós tínhamos essa vedação, só uma recondução, agora não. Então, eu gostaria de agradecer vocês pela presença, mas eu gostaria que antes da gente finalizar, se vocês deixassem o convite à população a participar das eleições, a buscar aí, né, as informações sobre os candidatos e participarem no dia 1º de outubro. E claro, né, até o dia 1º de outubro, que a gente tem aí um mês ainda, né, pela frente, contem aqui com a nossa disponibilidade da Rádio Imbirara para continuar divulgando o concurso, né, e tentar aí a gente motivar as pessoas a irem nessa votação, que é muito importante. Ao meu ponto de vista, é muito importante que a população realmente participe e escolha, né, ali quem são os seus representantes dentro do Conselho Tutelar, visto a responsabilidade muito grande que é desse órgão na cidade, né, e na vida aí dos jovens e dos adolescentes, principalmente, como a Leane disse, aqueles que estão em situações que vão precisar da atuação do Conselho. Então, a gente, para garantir uma cidade, né, que tenha ali mais segurança, que tenha garantia para os jovens, para os adolescentes, que esses jovens também, né, que às vezes necessitam de passar pelo Conselho Tutelar de alguma forma, por alguma situação, sejam bem atendidos, né, sejam bem acolhidos pelo Conselho. É responsabilidade que a população vote e escolha, né, e os representantes. Primeiro eu quero agradecer muito, né, a você, Carlinha, a você, Bruna, toda a direção da Rádio Imbirara, essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Conselho Tutelar e aproveitando, né, mais uma vez, chamar mesmo a população. Não esqueçam, né, da sua obrigação. Dia 1º de outubro, rapidinho, vai lá e vote, já pense aí, né, já vai aí olhando os candidatos. Visite a página CMDCA de Araxá, na página do Instagram, do Facebook. Nós estamos intensificando, assim, todos os dias tem alguma coisa sobre os candidatos, sobre a eleição, né? Pesquise lá e participem, né? Vai ser lá no prédio ali da engenharia, dentro do Uniaraxá, vai ser concentrado as sessões de votações naquele espaço, de 8 às 17. Então, nós contamos aí bastante com a população nesse momento de extrema importância para a rede de proteção à infância e adolescência de nossa cidade. Eu acho assim, todos nós, né, da cidade sempre fica alarmado e preocupado quando a gente tem notícia de algum caso de violência, de violação dos direitos da criança. Mas a gente tem que ter a consciência de que o primeiro ponto que a gente tem que dar atenção é para essa eleição. Porque a partir daí é o nosso primeiro caminhar, nosso primeiro momento de fazer o nosso papel de cidadão, de preocupação nossa com as crianças, com os adolescentes, elegendo esse Conselho Tutelar. Então, que todos que ficam aí na comunidade preocupados, se assustam, vão lá no dia 1º de outubro, dar seu voto e escolher aquele candidato que ele julga ser o melhor para representar o Conselho. É isso aí. Fica feito o convite, né? Dia 1º de outubro, lá no Uniaraxá, então, a votação. Você que já é eleitor, né, de eleições gerais, tem o seu título de eleitor, está apto a votar, né, nos conselheiros. E para consultar os candidatos é só acessar a página do conselho, né? CMDCA de Araxá. Tanto no Facebook quanto no Instagram estão lá todas as fotos, os números dos candidatos, né, se informar e se preparar. E claro, vamos estar relembrando aqui durante o nosso programa até o dia 1º de outubro. Nós vamos a um rápido intervalo.